Avatar, além de ser uma série muito divertida de assistir, é um universo profundo que nós precisamos perscrutar. Há muitas temáticas ali filosóficas, muitas temáticas para nós refletirmos, e neste episódio aqui em específico eu quero falar sobre a aparição do mestre Jeong-jeong. Ele ensina uma lição muito importante para o Aang, que até então não tinha percebido a periculosidade do fogo, da dobra do fogo. E é muito importante esse episódio, ele nos traz uma reflexão muito bela, muito necessária. Lembrando a você que eu já fiz um primeiro episódio aqui falando sobre a Azula, e algo que ela meio que ensinou sem perceber ou sem querer, mas é uma lição muito importante. Convido você a dar uma olhada nesse vídeo, ele vai estar linkado aí, ok? Então, bora para o conteúdo deste vídeo. No livro da Água existe um episódio chamado O Desertor, que conta a história de alguém que era da alta patente da Nação do Fogo, mas percebeu que tudo aquilo que a nação estava fazendo era errado. Então ele deserta, e diz a história que ele foi o primeiro a desertar da Nação do Fogo e sobreviver. Então ele se torna meio que uma lenda, o mestre Jeong-jeong. O mestre Jeong-jeong não era um simples dobrador de fogo, mas ele era alguém que entendia a filosofia por detrás daquilo que era a dobra de fogo. O fogo tem um alto poder destrutivo e ele pode se espalhar rapidamente. Pode fazer com que a pessoa perca o controle e queira, pela sua sede de poder, dominar as outras, causar grandes feridas, como a Nação do Fogo fez. Neste episódio, por A mais B, o Aang acaba se encontrando com o mestre Jeong-jeong e vendo aí uma oportunidade de aprender a dobra de fogo. Só que o Aang, ele apresenta ali uma postura muito impaciente, querendo logo obter o poder da dobra de fogo, querendo lançar chamas pelas mãos. E o mestre Jeong-jeong, não só as falas do mestre, mas todo o episódio está ali para mostrar, até mesmo quando o vilão chega, o Zhao, que não é de qualquer maneira que você dobra o fogo. Você não pode simplesmente querer atirar fogo com as mãos sem entender a filosofia da disciplina e a filosofia daquilo que você precisa para não machucar as pessoas ao redor. E o Aang, ele demora um pouco a entender isso. E o episódio está ali para mostrar isso. O Avatar não pode ser alguém dominado pelas emoções e pelos impulsos. Quando o Aang finalmente se depara com o mestre Jeong-jeong, ele se assenta na tenda e diz: mestre, estou aqui porque eu preciso aprender a dobra do fogo. Mas num primeiro momento o mestre, ele se recusa a ensinar o Aang, porque ele sabe que a dominação de fogo é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, tem que ter paciência e autocontrole, coisas que muitos dominadores e muitas pessoas não querem ter essa paciência. E o Aang, ele diz algo muito interessante, ele fala: mas o Avatar tem como seu destino conseguir dominar todos os 4 elementos, ao passo que a partir daí começa um discurso filosófico muito importante e interessante do episódio, que é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. O mestre Jeong-jeong simplesmente olha para o Aang e diz assim: o que um menino sabe sobre o destino? O peixe, ele está no rio e ele segue a correnteza, o máximo que ele consegue ver é o caminho que ele está no momento. Ele não consegue imaginar o fim. E ele diz uma frase fantástica, ele fala bem assim: o peixe pode imaginar o oceano? Seria muita prepotência um peixe achar que conhece todos os 7 mares, que conhece todos os tipos de correntezas e temperaturas e perigos da água e do oceano. O máximo que ele consegue é seguir mais ou menos a correnteza. Ainda que o Aang fosse o Avatar, ele faz parte de um todo. Ele não é o todo. Ele é como um peixe no oceano, também como os outros, apesar de ter algo especial e diferenciado. Mas ele não é o oceano. Ele é um peixe no oceano. Então, o que você sabe sobre o destino? O peixe pode imaginar o oceano?
E a partir de então começa toda uma narrativa para o Aang entender que não é sobre dominar. Isso é até uma coisa que a dublagem peca, né? Ela fala dominação ao invés de dobra. Porque o elemento ele é muito maior do que aquele que o dobra. O elemento é muito mais poderoso do que aquele que o dobra. Então a ideia de dominação ela não é muito legal não, na minha opinião. Dobra é mais eficaz na interpretação. Você não domina o fogo, você faz parte dele, você está com ele, você está com os elementos. E pode ser que se você não tiver autocontrole, o elemento te domine e a essência dele pode acabar com você. Como o próprio mestre Jong diz, a água é macia, etc., traz vida, coisa e tal. A terra é dura e tudo mais. E aí ele fala, o fogo é vivo e se espalha rapidamente. E ele já viu acontecer. Veja o que a Nação do Fogo fez. Então todo episódio está tentando construir essa maturidade que o Aang precisa adquirir, porque não é só sobre dominar, é sobre entender a filosofia por trás do elemento e qual o seu papel no todo. Depois disso, por A mais B, o antigo avatar, o Roku, aparece para o mestre Jong e diz assim, você vai ensinar o Aang sim. E a partir disso o mestre começa a ensinar. Ele pega uma folha, aquece o centro dela e diz, evite que a chama chegue às bordas da folha. Só que nesse interim, um perigo eminente surge e o mestre tem que sair. Ou seja, o Almirante Zal aparece. O Almirante Zal era o antigo aluno que não entendeu a disciplina do mestre Jong e deixou que o fogo se tornasse algo muito ruim, começou a fazer coisas terríveis. Então o Zal aparece para contrastar, para nos deixar claro que aquele que domina e tem autocontrole é muito diferente do que aquele que quer a destruição pela destruição. O Zal aparece para deixar isso em contraste. E o Aang está no meio, porque de um lado você tem o mestre Jong que conhece essas coisas, do outro você tem o Zal, que é o extremo oposto, e no meio está o Aang, que ainda parece que não está entendendo essas coisas. Então quando ele pega aquela folha, ele começa a achar o exercício muito simples, muito superficial, e ele começa a querer a fazer mais fogo, e ele de repente faz surgir mais fogo, e a Katara está ali, aparece. E ele fala, olha Katara, consigo dominar o fogo, consigo fazer isso e aquilo. De repente ele começa a fazer o fogo crescer e o fogo vai e machuca a Katara. Este é o ponto de virada. É quando ele começa a entender e a cair a ficha do Aang que aquilo que o mestre Jong estava falando o tempo todo é verdade. Cuidado porque o fogo pode matar. Eu não sei se eu estou falando aqui os eventos em ordem cronológica do episódio, mas acredito que está dando para vocês entenderem. Depois a Katara com as mãos queimadas, depois de todo aquele ambiente ruim que o Aang causou pela sua falta de paciência e por não dar ouvidos ao mestre, ela vai até a água e se autocura, né? ela se cura. E aí o mestre Jong aparece ali naquele momento e diz, nossa, você tem o poder da cura, algumas pessoas da tribo da água podem fazer isso. Este é um belo poder, eu queria ter este poder ao invés de ter o poder do fogo, porque é como caminhar na navalha, em cima da navalha, entre a humanidade e a selvageria. Quando o Zal aparece é justamente para contrastar isso, alguém que está entre a humanidade e a selvageria, alguém que pendeu para a selvageria, alguém que está na humanidade. O Aang está meio que no caminho. E essa é a questão que o episódio tenta trazer, até que o Aang finalmente entende que o fogo ele pode destruir, o fogo pode queimar, e o Avatar precisa compreender essas coisas. É um belo episódio que nos ensina sobre autocontrole, sobre estar entre a selvageria e a humanidade. O ser humano ele tem aquilo que nós chamamos de faculdade da razão, que é o que nos diferencia dos outros animais. O ser humano ele tem poder de controlar, digamos assim, os seus instintos. Nós podemos, pela faculdade da razão, pela lei moral que opera em nós, decidir sobre o certo e o errado no nosso cotidiano. Então, se você pender ao lado da selvageria, você vai se desumanizar. Mas se você estiver do lado da humanidade, exige paciência, esforço, exige tentar compreender as coisas. No caso do episódio, o fogo representa aquele elemento que pode trazer coisas boas, mas a sua essência é de consumir. O fogo consome, por natureza. O fogo consome. Por isso ele contrasta ali, quando a Katara está curando as mãos, fala, a água traz vida, a água traz cura.
O fogo, em essência, ele está ali para consumir. E é interessante que o fogo, para que ele possa viver, ele tem que matar aquilo que ele está consumindo. Quando você ateia fogo sobre algo, ele consome aquele algo. Para que o fogo possa continuar aceso, é preciso colocar mais carvão. E o carvão vai morrendo, entende? O carvão vai morrendo, entende a metáfora? Para que o fogo continue vivendo, ele precisa que aquilo que ele consome esteja morrendo e algo seja renovado de novo. Então esse é o entendimento da dominação do fogo, da dobra do fogo, que o Eng precisou aprender nesse episódio. Se você gosta de vídeos como esse, quero lembrar mais uma vez que já temos o primeiro episódio falando sobre Azula, falando sobre Avatar, e temos outros vídeos no canal aí, falando sobre o Batman, Super-Homem, questões morais. Convido você a conhecer, se inscrever, curtir, deixar seu comentário, porque isso é muito importante para engajar o vídeo. Me siga nas redes sociais e a gente se vê mais essa semana. Um grande abraço, até mais.